Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No nosso último vídeo, nós terminamos com a proposta deste exercício aqui, que você deve se lembrar. Uma fonte de tensão de 3 volts, ligada a um reostato, que no nosso caso vai ser um potenciômetro, ligado nessa configuração aqui para funcionar como um reostato, alimentando uma carga. Então nós montamos este circuito aqui na prática, para nós demonstrarmos o que vai acontecer. No caso aqui do meu reostato, do meu potenciômetro, nós temos esse potenciômetro de fio aqui, de 30 ohms. A nossa carga é esse pequeno motor de corrente contínua. E para nos ajudar a visualizar o que vai acontecer aqui no circuito, medindo a corrente I, nós temos esse instrumento. Medindo a tensão em cima da minha carga, nós temos esse instrumento. Então vamos ligar aqui o nosso circuito e vamos ver o que acontece na prática. Como nós podemos ver aqui, conforme eu vario a posição aqui do meu reostato, a velocidade do motor, que é a minha carga aqui, varia também. Talvez você consiga perceber até pelo áudio, que conforme eu aumento a tensão em cima do meu motor, ele aumenta a sua velocidade. Conforme eu diminuo aqui, ele também diminui a sua velocidade. Os valores que eu consigo de corrente e de tensão são indicados aqui no meu instrumento. Então, numa posição máxima do meu potenciômetro, máxima de valor ôhmico, eu tenho a maior queda de tensão em cima do potenciômetro e, portanto, eu tenho uma tensão menor disponível aqui em cima do meu motor ou da minha carga. Isso resulta também numa redução na corrente. Agora observe que conforme eu vou diminuindo o valor do meu reostato, a tensão disponível para o motor aumenta. Isso faz com que aumente também a sua corrente e a velocidade de revolução do eixo. Quanto mais eu vou diminuindo o meu reostato, menor vai sendo a queda de tensão aqui em cima dele, maior a tensão em cima da carga, que é o motor, maior a corrente no circuito como um todo, e é claro que o motor aumenta na sua velocidade, como nós podemos ver aqui. Para ajudar a visualizar um pouco melhor essa questão do aumento da velocidade, conforme eu vario a tensão em cima do meu motor ou da minha carga, nós construímos aqui uma tabela. Uma tabela onde eu coloquei alguns pontos para nós entendermos melhor o que acontece aqui com o meu pequeno motor. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos ver o vídeo então, onde nós usamos um estroboscópio para determinar a velocidade de rotação do eixo do motor e relacionar isso também com a tensão e a corrente empregada. Aqui nós vemos o motor girando através de um estroboscópio e nós podemos ver aqui os primeiros valores de tensão e corrente aplicado ao motor. A minha corrente nessa primeira situação foi de 76 mA. E nessa condição de 76 mA, eu tinha o meu potenciômetro no seu valor máximo, de 30 R. Vamos observar também qual foi o valor de tensão que nós encontramos. Olha lá, 0,64 volts. Então vamos preencher aqui na nossa tabela. Os volts foram 0,64. A corrente 76 mA. Vamos ver o RPM, qual foi? RPM 1300
1394. Então, vamos preencher aqui também na nossa tabela. 1394. Ok? Então, vamos ver o próximo ponto da nossa tabela. Aqui nós temos 0,81 amperes, ou 81 miliamperes. 1 volt aplicado ao motor. Vamos ver qual foi o RPM encontrado. 2.340. O próximo ponto proposto é com 2 volts. Observe que nós escolhemos 2 pontos ou 2 valores redondos de tensão, onde nós giramos o nosso potenciômetro para colocar ali no eixo do motor esse valor de 1 volt, depois 2 volts. De novo aqui, o terceiro ponto. O que nós temos ali? 94, 95 miliamperes com 2 volts. Então, o ponto proposto era 2 volts, a corrente em miliamperes 94. Vamos ver qual foi o RPM. (5.286 RPM). Então, preenchendo ali na nossa tabela, 5.286 RPM. O último ponto da nossa tabela, nós não temos um vídeo aqui com estroboscópio, mas nós propomos fazer o quê? Levar o reostato aqui para o seu valor mínimo, ou seja, 0 ohms, e aí nós vamos pegar os outros dados direto do nosso instrumento ali. Então, com 0 ohms, eu tenho em cima da minha carga 2,91 volts, 2,91, a corrente em miliamperes 103, e o RPM do motor, nós não temos o estroboscópio aqui para poder mostrar para vocês, mas nós tínhamos medido previamente, não conseguimos, devido à limitação do estroboscópio que nós estamos usando aqui, conferir com perfeição o valor. Mas ele segue aquilo que se espera que aconteça. O valor foi de 7.780 RPM, com esse valor de 2,91 volts e 103 miliamperes, ok? Então, para nós entendermos como é esse comportamento dinâmico da minha carga, conforme eu vario aqui o reostato, nós propusemos um gráfico que demonstra aqui a minha curva de tensão por RPM. Olha só como se comportou o nosso motor. Com 0,64 volts, eu tive ali o valor, de acordo com a minha tabela, de 1.394 RPM. Quando nós alcançamos 1 volt, nós tivemos o RPM de 2.340. Com 2 volts, ele foi para 5.286. Com 2,91, que seria o mínimo do meu reostato, eu cheguei a um valor ali de 7.780. Perceba que a variação é praticamente linear na relação de tensão por RPM. Lembrando que o eixo do motor está em vazio, ou seja, não tem uma carga mecânica aplicada aqui. E nessas condições ele seguiu essa curva de variação de velocidade. Viu que legal? Viu como que com um método de controle relativamente simples, que é o nosso reostato, nós conseguimos fazer um controle dessa pequena carga que é o motor de corrente contínua. Mas o que nós aprendemos disso? Que lições nós podemos tirar dessa situação?
Então, aqui nós vamos ver a que conclusões nós podemos chegar. O primeiro questionamento que você deve estar se fazendo é: por que quando nós colocamos o meu reostato aqui no valor de 0 ohms, que foi essa situação proposta aqui na tabela, por que a tensão aqui foi de 2,91 e não os 3 volts que eu tinha na minha fonte de tensão? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui dessa situação é que quando eu coloquei o meu instrumento para medir a corrente aqui, eu coloquei as pontas de prova dele aqui em série com o meu circuito, vamos dizer aqui e aqui, internamente ao meu instrumento, para ele poder medir essa corrente, ele também tem a sua própria resistência interna, que seria vista aqui no meu circuito como um resistor em série. Esse resistor seria o que nós podemos chamar aqui a resistência do multímetro, a sua resistência interna na escala de corrente. Então, para medir a corrente e ao inserir o multímetro em série aqui no meu circuito, eu coloquei um pequeno valor de resistência em série com todo o meu circuito. Então, ao invés de eu conseguir ali os 3 volts redondos, eu consegui 2,91. Em cima desse resistor aqui, que foi colocado em série, aconteceu uma queda de tensão, então, de 0,09, que é bem pequenininha, mas existe e está presente. Por isso que nós vemos ali na tabela 2,91 volts e não os 3 volts aqui da minha fonte de tensão. Se eu tenho uma queda de tensão aqui no meu instrumento de 0,09 volts, será que dá para mim saber qual é a resistência interna que representa aqui o meu multímetro, o meu instrumento? Sim, basta eu aplicar a fórmula aqui da lei de Ohms. A resistência é o quê? A tensão dividida pela corrente. Se nós olharmos na nossa tabela, nós tínhamos aí com 2,91 volts, uma corrente de 103 miliamperes, certo? Como 3 volts menos 2,91 volts vai me dar 0,09, então basta aplicar a fórmula. Qual era a resistência interna do meu multímetro? Seria o 0,09 volts dividido pela corrente que circulou no meu circuito nessa condição, conforme nós vemos aqui na tabela, 103 miliamperes. Então, 103 miliamperes, ou 0,103 amperes. Qual é a resistência interna do meu instrumento? 0,873 ohms. Representaria a resistência interna aqui do meu multímetro. 0,873 ohms. Nós podemos dizer que esse valor ele é aproximado. Por quê? Porque na queda de tensão representada por esse trecho do circuito aqui, inclui também as pontas de prova do instrumento e todo e qualquer cabo usado aqui para fazer as conexões, ok? Essa é uma outra dedução que nós tiramos aqui do circuito. Outra coisa que nós deduzimos do nosso circuito aqui, que ao variarmos esta resistência aqui, nós variamos a queda de tensão em cima dela. Quanto maior o valor do reostato, a resistência do reostato, conforme nós podemos ver aqui na tabela, no seu valor máximo de 30R, no motor eu tinha só 0,64 volts. Ou seja, aqui eu tinha 0,64 volts. Isso quer dizer que a maior parte da tensão vinda da fonte, ela caiu, ela foi reduzida
aqui em cima do resistor, sobrando aqui na minha carga apenas 0,64 volts. Conforme eu vou diminuindo o valor do meu reostato de 30R, eu vou diminuindo para 29, 28, 27, a queda de tensão em cima do reostato diminui. E, portanto, vai haver mais tensão disponível para o motor. Então, quando nós encontramos aqui os pontos de 1 volt e 2 volts aqui na nossa tabela, para esses pontos de tensão maior em cima da carga, eu tinha uma resistência menor aqui no meu reostato. Por isso que nós conseguimos controlar a velocidade do pequeno motor de corrente contínua, fazendo uso de um reostato. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado, que tenha conseguido entender as explicações. Se houve alguma dificuldade, por favor, deixe aí nos comentários as suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal para que você seja notificado quando novos vídeos forem lançados e você possa acompanhar então esse nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos e até nosso próximo vídeo.